Reforço nível mundial no Vasco. Acabou a intertemporada. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre o futebol do Vasco e também os próximos jogos do Gigante da Colina e o provável planejamento. Indecisão. O Vasco passa mais um dia sem treinador e pretende correr para que hoje nomes sejam finalizados. Vamos falar também muito sobre a situação jurídica do Vasco aqui nesse vídeo e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira logo pela manhã, recheado de informações importantes do Vasco e é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. E óbvio, antes de começar, antes da gente trazer todas as informações, eu peço humildemente o seu like. O seu joinha ajuda a plataforma aqui a trazer mais vascaínos apaixonados e a marca Vasco sobe nos top trends, passando os rivais, né? Então é muito importante o seu like. Vale ressaltar que se você ainda não é inscrito, estamos chegando à marca de 109 mil inscritos. Faça parte disso clicando no botãozinho aqui, ó. Inscrito, inscreva-se. Vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente falar de Vasco aqui no canal. Tem vídeo agora às 6 da manhã, tem live meio-dia e meio, live 6h30, vídeos 5h30, live 10h30 da noite. É o dia inteiro de cobertura, então para você ser avisado de tudo, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Tá inscrito? Deixou o seu like? Fica aqui o meu muito obrigado. E vamos ao que interessa. As informações importantes do legítimo clube do povo, do Gigante da Colina, do nosso Cruz Maltino. E eu já quero falar exatamente sobre reforço de nível mundial. É isso mesmo, vindo do Mundial, vindo da Copa do Mundo. Andrés Gomes voltando ao Vasco. A Colômbia foi eliminada, né, pela Suíça na noite da última terça-feira e a gente sabe que o Andrés Gomes, né, está a serviço dessa seleção, da seleção colombiana e volta, não saiu do banco de reservas na eliminação que se deu pelos pênaltis, né? A gente teve ali penalidades máximas e a Colômbia foi eliminada. Voltando aí o Andrés Gomes para o Vasco. Aí eu fico, obviamente, quero fazer uma pergunta aqui para vocês e você já vai nos comentários deixar a sua opinião. O Andrés Gomes voltando para o Vasco é melhor para o Vasco ou se ele ficasse na Copa ele seria melhor? Vamos para os dois pontos, ó, lado A e lado B. Eu quero saber a sua opinião. Lado A, se o Andrés Gomes fica na Copa, o Vasco recebe mais uma quantia em dinheiro, o jogador se valoriza muito mais, tende a ir para as próximas fases finais, né? Iria enfrentar a Argentina, um grande jogo, poderia num jogo desse, quem sabe entrar e brilhar e ofuscar o Messi, né? Enfim, e se valorizar no mercado e o Vasco ter aí um jogador muito mais valorizado do que se tem hoje. Do outro lado, nós temos a questão desportiva. O Andrés Gomes faz diferença para a equipe, é um jogador muito importante, uma válvula de escape, o Vasco enfrenta no dia 16, né? Tá faltando 8 dias para o Vasco jogar, né? Menos de uma semana de trabalho aí, a gente sabe muito bem como que funciona, né? Para o Vasco jogar contra o Vitória. Então, qual lado que você fica? Lado A, do Vasco financeiramente arrecadando e valorizando o ativo, ou o lado B, a volta do Andrés Gomes para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 16 de julho. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, que eu quero saber o que você está achando sobre isso. Sobre o mercado da bola, Aubameyang e Nelson de Ossa são jogadores que o Vasco estava em negociação antes do afastamento da liminar, né? Então a gente espera a queda da liminar, né? O afastamento através da liminar dado aí ao clube associativo, mais precisamente ao Pedrinho. A gente vê aí que a situação não é muito simples, a justiça está prorrogando, a justiça está tendo, né, partes burocráticas com toda certeza e a gente, enfim, está nas mãos da justiça, né? A gestão não fez futebol suficiente para hoje a gente estar tranquilão, com grana, até porque se alguém tomar uma decisão jurídica lá no Flamengo, ou lá no Palmeiras, ou lá no Cruzeiro, ou seja lá onde for, eles tocam futebol normalmente porque se tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro por vários fatores, falhas aqui de administrativas e hoje a gente está refém de uma caneta da justiça, né? Não era para isso ter acontecido, era para a gente estar com planejamento respondendo nesse momento, né? O investidor não vai mandar a grana agora, a gente tem a grana aqui porque a gente geriu, a gente fez, aconteceu, mas o Vasco hoje está no limbo, a gente torce o tempo inteiro para essa liminar cair, a gente torce o tempo inteiro para que isso mude, a gente torce o tempo inteiro
para que a gente consiga, né, logo essa venda da SAF do Vasco para o grupo do Marcos Lamarck, para enfim sair dessa fila, porque está insuportável, só que as questões jurídicas estão se aflorando e o Vasco paralisado. E com isso, Aubameyang, Nelson de Ossa, entre outros reforços, seguem paralisados nesse momento. Vamos falar sobre indecisão, porque Admar Lopes precisa encontrar também um treinador, né? O Vasco não conseguiu até hoje, rapaz. Vai fazer mês, hein? Vai fazer um mês aí que o Vasco está sem treinador. Se bobear, vamos ficar aí um mês sem treinador diante de um cenário em que a intertemporada se encerra. Ué, Lineker, mas como assim a intertemporada se encerra? O Vasco só enfrenta o Vitória no dia 16. Então, nós temos 8 dias para o início do Campeonato Brasileiro, reinício. Um dia antes, normalmente, não tem treino. Tem ali uma conversa, uma reunião antes do jogo. Então, a gente tem 7 dias de trabalho, sendo 5 dias úteis, de segunda a sexta, e 2 dias de final de semana. De fato, o Vasco deve folgar em alguns desses dias. Então, o período de intertemporada, de conhecer o elenco, de implementar uma metodologia de um novo treinador, se encerra, porque agora os treinamentos são visando o jogo contra o Vitória. Acabou a intertemporada. O Vasco agora visa o jogo contra o Vitória, já entrando no enredo da competição, encerrando assim aquele período de preparação, de metodologia, enfim. E o Vasco, obviamente, não apresentou metodologia nenhuma, não apresentou nenhum tipo de evolução, porque não teve um treinador no período de intertemporada. Então agora, preparação parece que nós vamos ter também, né? Um período de preparação sem treinador. Então a gente precisa urgente, né, de medidas emergenciais no Vasco. E claro, né, o Admar precisa falar, o Fred Luz precisa falar numa coletiva para expor o que está acontecendo diante desse cenário desastroso do Vasco. O Vasco, voltando aqui, enfrenta o Vitória no dia 16 de julho. No dia 22 vai a Medellín, na Colômbia, para os playoffs da Sul-Americana, jogar contra o Independente de Medellín. Volta no dia 25 para enfrentar o Mirassol em São Januário. Depois recebe o Independente de Medellín em São Januário no dia 29. E no dia 1º de agosto encara o Fluminense no Maracanã pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Rapaziada, voltando, né, ao normal daqui a alguns dias, a gente vai estar, obviamente, trazendo para vocês toda a cobertura, mas lamentando, né, que o Vasco não conseguiu se preparar, nem com reforços, nem com treinador na intertemporada. Agora se prepara para o jogo contra o Vitória, completamente à deriva do mesmo jeito, mesmo elenco, mesmo tudo, né? Aquele mesmo elenco que perdeu aí jogos vergonhosos, continuando no Vasco por conta de vários problemas financeiros. Você pode chegar aqui e falar, não, mas é por causa da liminar, se a liminar não tivesse, a gente teria outro time. Cara, a gente não pode ficar refém de liminar, de justiça, de juiz, de desembargador, não. Se tivesse gestão financeira, se a gente conseguisse ser um clube autossustentável, não precisava. Ia estar com problema na justiça, mas ia ter dinheiro em caixa. O problema é que nós somos reféns hoje da justiça porque nós somos quebrados. E quebraram a gente. Porque se o Vasco tivesse grana, tivesse uma gestão que desse, que o dinheiro fosse um ponto positivo, que fosse responsável, reestruturando ali, o Vasco ia se utilizar dessa reestruturação agora. Com esse problema jurídico, não tem problema. Deixa o juiz lá tomar a decisão dele. A gente tem grana aqui, nós fizemos uma gestão fabulosa, então a gente tem como ir no mercado, tem como trazer um treinador, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, mas a gente não tem. Então nós somos fadados, empurrados a ficar reféns de uma decisão judicial, que é algo absurdo, né? Porque se for no Flamengo, a justiça tomar uma decisão lá de afastar o BAP, o Flamengo não acaba, continua no mercado da mesma forma, porque tem grana. O Vasco teve aí um período, né, de reconstrução financeira, mas parece que não reconstruiu nada e hoje nós somos reféns por estarmos falidos praticamente. Então somos reféns de uma decisão jurídica. É absurdo a gente aceitar ser falido e depender da justiça. Não, a gente não pode aceitar isso. O Vasco era para ter grana em caixa, essa questão da justiça for ser apenas detalhe, mas não é detalhe, é decisão. Mata ou morre o Vasco. Óbvio, né? É o que eu falo de gestão o tempo inteiro. Tem que ter gestão para ter dinheiro. O Vasco é um clube com muita torcida, com muito potencial. Não pode ser assim. Mas enfim, vamos torcer, vamos rezar. Energia positiva para nessa quarta-feira cair essa liminar, o Pedrinho voltar e a gente resolver isso. Na minha opinião, da forma mais extrema possível. E tem que ser assim, então vamos assim.
Beleza? Bom, falando sobre essas questões jurídicas e muito mais, eu vou trazer novamente o professor José Humberto. Eu deixo sempre aqui embaixo na descrição o link do canal, né, do professor José Humberto, para vocês irem lá, se inscrever, enfim, que é um conteúdo muito bacana sobre o passo a passo do que está acontecendo juridicamente no Vasco. Vamos escutar aí, então, professor José Humberto, especialista em direito empresarial, falando aqui no nosso canal. Prazer estar aqui com vocês, professor e advogado José Humberto, hoje falando sobre a SAF do Vasco. Pois é, o Vasco finalmente recorreu daquela decisão que afastou o Conselho de Administração, nomeou a interventora, aquela confusão em primeira instância que vocês todos já sabem. Vou tentar colocar aqui de uma maneira bem simples para que você compreenda. A torcida é grande para que essa decisão possa ser cassada, para que tudo volte ao normal e o Vasco possa ser vendido. Mas antes, peço que você deixe aqui o like, hype esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Sua presença faz toda a diferença aqui pra gente, para o crescimento desse canal e, se possível, compartilhe esse conteúdo, porque ele tem grande valor aí para todos os vascaínos. Vamos falar sobre esse recurso? Pessoal, a decisão de primeira instância, você sabe, ela afastou o Conselho de Administração, afastou o Pedrinho, nomeou a interventora, que ficou aí 6, 7 dias, deixou um relatório. Dessa situação, nada de interessante ou efetivo aconteceu, pelo contrário, ela renunciou, a juíza pediu suspeição e saiu, nomeou outra interventora ou administradora judicial, junto com o conselheiro do Vasco. Está tudo paralisado, esse processo foi para outra vara, para outro juiz, e mandou para outro juiz, que está agora para tocar o processo. Mas, paralelo a isso tudo, sem uma decisão em primeira instância efetiva, nós temos um recurso. E o recurso é bom você entender que o Vasco, o que ele fez? Apresentou esse pedido de reforma para uma instância superior, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bem, o que isso quer dizer na prática? Que será agora analisado por um juiz hierarquicamente superior, é o desembargador. Ele tem um poder superior, vamos colocar assim, sobre o juiz de primeira instância. O que ele decidir é que deverá ser cumprido. Por isso, tem o poder nas mãos de revogar essa decisão, total ou parcialmente, e de imediato. Porque no recurso do Vasco, aqui já falando dele, no primeiro ponto, tem um pedido liminar recursal, vamos colocar assim fácil para vocês, dizendo assim, olha, desembargador, já suspenda essa decisão, casse isso aí, mude tudo isso imediatamente para que o Vasco possa seguir a vida. Isso acontecerá nas próximas horas, é o que nós esperamos, e que o resultado seja positivo. Ah, José, por que você acredita que esse resultado vai ser positivo? Porque eu já venho alertando vocês, inclusive ontem eu gravei um vídeo sobre argumentos, que faz todo o sentido aí de mudar essa decisão, que, ao meu ponto de vista, data vênia, a juíza, como ela decidiu, são frágeis esses argumentos de primeira instância, e a segunda instância, que é agora com o desembargador, precisa alterar. Vamos falar dos pontos aqui? O Vasco ataca algumas questões muito específicas nesse recurso. Diz, primeiramente, que essa decisão de primeira instância deixou de analisar o melhor interesse dos credores. Lembra que está na recuperação judicial? E aí não houve aí um atendimento ao que é melhor para o Vasco, para o pagamento das obrigações que foram assumidas, já que, da forma que está colapsando o clube, está paralisando as finanças do clube. Outro ponto da decisão interessante é que ela foi uma decisão de forma abrupta, e são palavras do Vasco, pois não deu o direito ao contraditório. E em direito, pessoal, é uma regra você ouvir a outra parte. Não deu direito ao contraditório. Falei disso no vídeo anterior. Terceiro, essa matéria que foi decidida está reservada à arbitragem e não ao Poder Judiciário. Eu falei isso ontem também. Por essa razão, competência é lá da Fundação Getúlio Vargas e não do Poder Judiciário. Aqui, neste caso, o que o Vasco fez? Ele trouxe argumentos que o professor José Humberto trouxe ontem. Foi isso que eu fiz. Eu trouxe os argumentos. Quer dizer, o Vasco trouxe os argumentos do que eu disse ontem para embasar o recurso. O que o professor José Humberto acha? Pessoal, essa decisão precisa mudar porque ela é frágil. O primeiro ponto que eu entendo como mais relevante é essa da competência arbitral, uma vez que no estatuto do clube, e isso já foi estabelecido previamente, que uma vez instaurada a arbitragem é lá que precisam ser tratadas essas questões. O que fez a 777 veio para o Poder Judiciário, sabe-se lá como conseguiu essa medida e está tudo parado por conta dessa situação. Um segundo ponto que também merece destaque, o contraditório, ouvir a outra parte. Vocês viram que no relatório que foi apresentado pela Samantha Longo, a interventora, já deixou claro que aquilo que estava na decisão fundamentada pela juíza não condiz com a realidade, o que vinha acontecendo no clube. Ou seja, aquela fundamentação ficou fragilizada. Por quê? O Conselho de Administração, quem estava tocando o clube ali, estava fazendo de uma maneira adequada. Bem, afastar quem estava trabalhando, fazendo corretamente o trabalho, o Pedrinho que estava tocando. Outro ponto que merece destaque, e aí é importante que vocês também compreendam isso, que o Vasco mostra aqui e traz algumas informações que vocês precisam ficar muito alertas. Porque nós estamos agora no momento de decisão de um desembargador para mudar essa decisão de primeira instância. Se não mudar, pessoal,
vai ser uma tragédia para o Vasco. Não sei o que vai acontecer, porque a venda não poderá prosseguir. Mas o Vasco diz algo aqui no recurso que me preocupou, acho que vocês também já imaginam isso. Olha o que ele disse. Mais grave, olha só, pessoal, palavras do Vasco, do recurso do Vasco. Encontra-se em vias de conclusão operação de investimento de grande vulto, está falando do investidor, da ordem de bilhões de reais, segundo declarações públicas do investidor interessado, que condicionou expressamente o avanço da negociação à restituição da governança anteriormente existente e destacou a urgência decorrente da janela aberta. Está falando aqui assim, olha, o investidor Marcos Lamáquia falou publicamente que só vai comprar se o Pedrinho voltar. É isso que está dizendo aqui no recurso. Outro ponto que colocou, dizendo o seguinte, que havia, inclusive, apresentação do memorando de entendimento, nós falamos tanto dele que ia ser assinado, aos órgãos internos do Vasco, agendada para 10 de julho de 2026. A operação prevista no próprio plano de homologação, plano homologado, né, de recuperação judicial, e qualificada pela ex-interventora como um dos pontos mais urgentes a serem implementados. Não conta hoje com ninguém em posição de avaliar ou deliberar. O órgão competente para fixar a orientação geral dos negócios está afastada e a recomposição proibida. Está dizendo aqui, ia ser 10/7, pessoal, que teríamos essa apresentação do memorando de entendimento. 10/7. Olha só, nós já estamos próximos de 10/7, não vai acontecer mais. Terceiro, olha o que ele fala aqui. Não é preciso grande esforço para concluir que nenhum investidor assumirá a obrigação dessa magnitude diante de uma estrutura de governança judicialmente esvaziada e de sucessivas trocas de juízos e de interventores. Fala, nossa, ficar desse jeito aí, não vai ter jeito, não vai vender o Vasco. E a urgência é, por fim, quantificável. Olha, outro problema que traz aqui no recurso. A projeção do fluxo de caixa do Vasco, né, indica a necessidade de aproximadamente 80 milhões de reais via antecipação de recebíveis, antecipação, ou novo financiamento DIP. Vou ter que fazer empréstimo de novo ou antecipar recebível, porque eu preciso desse dinheiro para arcar um compromisso. Atravessar julho e agosto de 2026, com liquidez em nível crítico já em setembro. Setembro não tem dinheiro para mais nada. Quando permanecem exigíveis as obrigações do plano de homologação e da transação tributária. Frustrada a capitalização, há sério risco de descumprimento do plano, resultado diametralmente oposto ao que a tutela declarou prosseguir, ou seja, pode até declarar falência do Vasco lá na recuperação judicial. Bem, pessoal, está dizendo aqui o Vasco o seguinte, em outras palavras, o que o juiz fez na primeira instância, se mantido, se converterá em veneno, é a palavra que foi utilizada. Eu não vejo outra saída, a não ser o desembargador suspender essa decisão, caçar, voltar ao Conselho de Administração e o Vasco fazer essa venda. Não tem outra saída, pessoal. A não ser que tivesse outro investidor, outro formato. Agora, o que o Vasco pede aqui é a suspensão total da decisão, porque suspenderá, inclusive, a obrigatoriedade de ter que negociar diretamente com a 777. Isso mesmo. Essa decisão ela pode vir por vários lados. Pode caçar tudo, mandar para arbitragem, pode somente suspender os efeitos da decisão de primeira instância, reconduzir o Conselho, Vasco, toca o barco aí, e esse recurso ainda vai ser julgado daqui a alguns meses, ou caçar parcialmente, mudar parcialmente essa decisão. Tudo pode acontecer, vai depender da posição do desembargador. Bem, vocês entenderam que há vários caminhos aqui para que essa decisão vá caminhar, né? Eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que ele vai mandar isso para a arbitragem imediatamente? Vai acabar com esse procedimento lá que está na justiça comum? Será se ele vai suspender toda a decisão? Será se ele vai suspender parcialmente a decisão? Enfim, o que você acha que vai acontecer? Vai ou não reconduzir o Conselho de Administração para possibilitar essa venda? Creio que o caminho vai ser esse. Ele vai suspender a decisão, vai manter a possibilidade, vai suspender a decisão e vai possibilitar a retomada pelo Pedrinho do Conselho de Administração, porque os argumentos lá são frágeis, o que possibilitará fazer a negociação. Mas para isso, precisará o desembargador também suspender a obrigatoriedade de negociar com a 777. É o que nós estamos aguardando aqui, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. A qualquer momento teremos uma decisão. E olha, a expectativa está grande. Tá certo, pessoal? Vamos torcer para que dê certo. Já estamos aí acabando a Copa do Mundo, janela está aberta, o momento de reorganização é agora. Um novo investidor como o Marcos Lamáquia que vai fazer toda a diferença para o próximo semestre. É isso. Não esquece de deixar o like, seu comentário. Vamos na torcida para que tudo possa dar certo. Grande abraço.